Já passou dos 40 e gostaria de fazer um intercâmbio, mas está morrendo de medo por conta da idade, tem medo de vários fatores? Pois eu vou te dar 6 motivos que te impedem de fazer o tão sonhado intercâmbio. E eu te falo, não permita que alguns fatores impeçam a realização do seu sonho. Eu também, com 40 anos, eu tinha depressão, estava com uma vida pessoal e profissional destruída. E foi o intercâmbio que me tirou de toda aquela situação triste e depressiva que eu vivia. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu tenho 46 anos, eu moro na Europa há 4 anos e foi através do intercâmbio que tudo mudou na minha vida. Foi feita uma revolução aqui dentro, de dentro para fora. Porque se você passa algum problema pessoal, profissional, você tem que resolver esse problema aqui, ó. É de dentro para fora. Antes de mais nada, dê o seu like aqui, ajude a nossa página a crescer. Toda semana eu vou estar postando vídeos te incentivando, mulher madura, mulher que já passou dos 40, te incentivando a fazer intercâmbio. Porque eu fiz intercâmbio depois dos 40 e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. O intercâmbio revolucionou a minha vida e hoje eu tenho uma nova vida, uma nova e ótima vida. Completamente contrário do que eu tinha no Brasil, que eu tinha uma vida frustrada, trabalhava pra caramba e depressão, eu era usuária de drogas e tudo mudou na minha vida. Hoje em dia eu sou uma nova mulher através do intercâmbio. Eu falo isso com muito orgulho, hoje eu sou uma nova mulher. Aquela mulher, há 4 anos atrás, ela morreu quando passou do aeroporto. Quando eu passei pela imigração da Irlanda, eu me transformei em uma outra mulher, era outra Patrícia. E aí, por isso que eu vim aqui, para vocês saberem, para passar para vocês o que eu passei e que vale a pena. Vale a pena. Invista porque vale a pena. Se você for uma mulher guerreira, uma mulher que corre atrás, não vai deixar a peteca cair, vai valer a pena. Você não vai se arrepender. Bom, os sonhos, eles foram feitos para ser realizados. Não pode esperar ele bater na porta, porque não dá, né? Aí não vai acontecer. Se você é daquelas pessoas que senta no sofá, espera o milagre acontecer, desculpa, mas ele não existe. Ele não vai acontecer. Não adianta você se ajoelhar e orar toda noite, chorar fervorosamente. Por favor, Deus, me ajuda. Se você não correr atrás, se você não for atrás dos seus sonhos, trabalhar, batalhar para realizar os seus sonhos. Ok? E vamos lá. Primeiro motivo é o medo do novo. Ai, que medo! A pessoa que ela tem problema de desenvolvimento pessoal, ela tem o medo do novo. Por exemplo, eu odeio o meu emprego, eu odeio a casa que eu moro, mas eu tenho medo de sair, de ir em busca de uma coisa nova, de uma coisa melhor. Porque essa merda que tá aqui, tudo bem, tá bom. Se você tem medo do novo, fica difícil. Você não pode ter medo do novo. Você tem que correr atrás. Como eu sempre falo, se não der certo, volta e começa tudo de novo. Porque foi o que eu fiz. Quantas vezes, quando eu morava no Brasil, eu era mandada embora, eu tinha que sair da casa, porque por muitos problemas. Eu nunca fiquei mais de 2, 3 anos numa casa só. Eu sempre mudava. E eu tinha que começar tudo de novo, apesar de louca da cabeça, de usuária de drogas. Eu sempre começava de novo. E é assim que tem que ser feito. Você tem que fazer isso. Entendeu? Corre atrás, porque você vai conseguir, eu tenho certeza. Se eu conseguir,
Tenho certeza que você vai conseguir, porque provavelmente a tua vida não era tão mais difícil do que a minha era. Imagina uma pessoa usuária de droga que todos os dias usava droga. Todos os dias usava droga e bebida. Imagina. E eu consegui sair, eu consegui me livrar do vício. E não foi indo para a clínica de recuperação, não. Foi eu. Eu fui lá e falei, não, eu quero vencer. Porque se eu não sair daqui, eu vou morrer e eu não quero morrer. Porque eu não quero viver até os 50 anos, eu quero viver mais. O mundo tem tanta coisa para nós, eu não conheci nada. E assim eu fiz. E assim você também tem que fazer. Segunda coisa, que também é muito comum para a gente procrastinar, deixar para depois, é o apoio familiar. Às vezes a família não acredita na gente, ela não quer sair de perto. Não, muitas vezes a família não quer que a gente saia de perto deles. Eles querem a gente lá, debaixo da asa, entendeu? Protegendo a gente. Mas a gente tem que crescer, né? A gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa sair do conforto da família. A gente precisa disso. Eu não tive esse problema de apoio familiar porque eu morava sozinha. Então, há muitos anos eu morava sozinha. A minha família era de Santos, eu morava em São Paulo. Depois eu perdi a minha mãe, mais de 15 anos eu perdi a minha mãe. Então só tinha eu. Só eu e mais ninguém. Eu tinha sim a minha tia, tinha tias e primos que sempre me ajudaram, mas era só. Mais ninguém eu tinha. E eu consegui. Por que você não vai conseguir? De repente você tá com uma depressão profunda, tá precisando você falar, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E vai. E você que é o apoio familiar, que não tá deixando, que não tá te apoiando, vai assim, entendeu? Porque eles não entendem. Muitos pais, pessoas mais antigas, não sabem o que é fazer um intercâmbio, o que é você viver fora do país, esse crescimento que você vai ter pessoal e profissional. Muitos deles não sabem. Então, tem que entender, né? Mas você tem que ser forte. Não, eu vou. Se você querendo ou você não querendo, eu vou. Porque isso é pro meu bem. Se não der certo, eu vou voltar e vou começar tudo de novo. E vai, porque se eu conseguir, com todos os problemas que eu tinha, você também vai conseguir, eu tenho certeza disso. E vamos lá. O terceiro motivo seria a depressão. Se você tem depressão, se você tá com um problema, tem gente que tem depressão muito forte. Eu tive uma depressão muito forte com pensamentos suicidas quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá. Pensamentos suicidas, eu não estava vendo uma luz no final do túnel. E aí foi através de uma amiga que ela pegou e falou, porque eu tinha comentado, né, em 2017, eu tinha comentado com os meus amigos que eu queria fazer uma viagem internacional, que eu já estava tirando o passaporte, ia fazer uma viagem internacional. E aí essa amiga pegou e falou, Patrícia, eu vou fazer um intercâmbio na Inglaterra, vamos? Eu vi que você está falando que quer fazer uma viagem internacional nas suas férias. Nossa, eu não pensei duas vezes, eu falei, vamos, com certeza eu vou. Foi a porta que eu tava precisando, foi aquela luz ali no final do túnel que eu tava procurando, desesperadamente. E eu achei a luz no final do túnel. Depois que eu fui, ninguém mais me parou, nada, nada mais me parou. Então, seja forte. Pense, começa a pesquisar, entendeu? Países que você possa querer fazer um intercâmbio, lugares que você possa querer conhecer na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou se você quer fazer uma outra língua, um francês, ou espanhol, italiano, começa a procurar ali na internet, vai no Google. O Google, ele também vai te ajudar a sair da depressão. Ter certeza, porque foi o que começou a me dar a respirar, entendeu? Foi o que eu comecei a respirar mais aliviada, me sentir mais capaz que eu poderia fazer sim, que eu poderia sair daquela situação de
aquela depressão, sabe? Aquele nó na garganta, que parecia que tinha um buraco no meu estômago, que eu não sabia, não conseguia nem pensar direito. Então faz isso, vai pro Google, começa a pesquisar países, começa a pesquisar sobre intercâmbio. Isso daí já é uma maneira de trabalhar o teu cérebro, você sair um pouquinho daquele pensamento, sabe? De tristeza. Começa a tentar sair dessa depressão. Porque assim, tanto os vícios como a depressão, a gente tem que querer se ajudar. Não adianta a nossa família, os nossos amigos, o namorado, o marido, a namorada, a esposa querer te ajudar. Você também tem que querer se ajudar. Não, eu quero. Eu realmente quero. E foi o que aconteceu comigo. Eu realmente queria sair daquela situação. Eu realmente queria me curar. Eu não queria morrer. Eu não queria. Então eu comecei a procurar viagens, procurar sobre intercâmbio. E assim começa. É um passo de cada vez. Passo a passo. Um dia de cada vez. Como diz os 12 passos, tá bom? Outro motivo, o quarto motivo para você fazer intercâmbio seria um divórcio, um luto, né? Se você acabou de se divorciar, tá perdida, tá completamente perdida, eu sei muito bem o que é, eu sei muito bem o que você está passando, porque eu já tive vários relacionamentos, não deram certo, por conta de problemas, que eu tinha problemas com drogas. Quem é que vai querer se envolver com uma pessoa que usa droga, né? Então eu tive vários divórcios. Divórcio assim, porque eu morava junto, né? Eu conhecia, me envolvia e a gente acabava indo morar junto. Eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, mas eu sempre tive muitos defeitos. E aí eu tive eu tive divórcios que eu fiquei completamente perdida, sem rumo, porque eu realmente gostava da pessoa e sabia o porquê que eu tinha perdido a pessoa. E o intercâmbio pode ser uma solução. Você sair um pouquinho desse ambiente, sabe? É a solução do problema. Às vezes a gente tem um grande problema, a gente sair um pouquinho de cena é a solução do problema. Isso vai ajudar muito, muito, certeza absoluta. Vamos lá. Outro fator que te impede de fazer o intercâmbio é o trabalho. O trabalho impede a gente muito de fazer o intercâmbio. Mas se você quiser evoluir profissionalmente, você precisa sair do trabalho. Você precisa. Isso vai ser a gente dá um passo para trás para dar vários passos para frente, para começar a caminhar e crescer. A gente sobe um degrau de cada vez. Às vezes a gente precisa descer um outro degrau para dar um impulso. Então o trabalho, ele sim é um diferencial, ele pode estar te impedindo, porque, mas o trabalho é o que paga minhas contas. Mas você tem que pensar no seu crescimento profissional. Você precisa de um tempo para crescer profissionalmente. Então, é assim, não tô falando para você, amanhã você vai fazer um intercâmbio. Não é isso. Tudo precisa de um planejamento. A gente não pode fazer nada na vida da gente sem planejamento, ok? Nada. Viajar, planejamento. Intercâmbio, planejamento. Primeira coisa é um bom planejamento. Você não vai fazer um intercâmbio do dia para a noite. A gente começa planejando o intercâmbio, para onde a gente vai, quanto de grana a gente vai precisar, quais os documentos a gente precisa. E isso leva tempo, não é do dia para a noite, né? E a juntar o dinheiro leva tempo também. Mas o final compensa, tá bom? E o último, foi um dos motivos que me fez procrastinar por um bom tempo para fazer intercâmbio. Porque eu durante quase 10 anos, eu já pensava em fazer intercâmbio. Só que eu procrastinava. O medo de sair da zona do conforto. É o sexto.
Esse daí foi um dos motivos que eu segurei bastante. Se eu soubesse, teria feito bem antes. Se eu soubesse que fazer intercâmbio ia me dar uma vida nova, ia me transformar, aquela Patrícia não existe mais. Agora é outra Patrícia. Eu sou outra Patrícia. Então o medo de sair da zona do conforto é um dos grandes motivos de você não fazer intercâmbio, de você não fazer um mochilão, de você não viajar, não passar um tempo fora, de você não investir na tua profissão, investir em você. Porque o mais importante de tudo, até de uma profissão, é investir na gente. E foi o que eu fiz, eu investi em mim. Tá? Então, quando eu decidi sair da zona do conforto e pensei, aí eu falei, não, agora nada mais me segura. Eu tinha o meu emprego, eu trabalhava, mas quando eu resolvi, eu dei a carta branca. Eu falei, não, eu vou fazer. E eu dei datas, que é muito importante isso. Quando eu fui fazer o intercâmbio, o primeiro que eu fui fazer o intercâmbio de férias, passei um mês em Londres, fiz o intercâmbio. Quando ia terminar o intercâmbio, eu coloquei no meu coração, na minha cabeça, que eu ia voltar a morar na Europa, que eu ia fazer o intercâmbio intensivo. E assim foi feito. Eu programei na minha mente, eu joguei pro universo e eu falei... Era em 2017 isso, foi. Setembro de 2017, nunca me esqueço. Eu falei, eu vou trabalhar 2018 todinho, em 2019 eu vou fazer intercâmbio. E assim foi feito. O universo conspirou ao meu favor. Eu não sei como as coisas começaram a evoluir, e eu não tinha o dinheiro não. Mas no final de 2018 eu tava com o dinheiro todinho na conta para fazer o intercâmbio. Então, não tenha medo de sair da zona de conforto, porque vale a pena, vale a pena. É isso aí, galera, 6 motivos. Até mais, um beijo.